Bom, pessoal, a parte, vocês já estão vendo a tabela aí na minha tela? Já conseguem ver? Sim, dá para ver. Então, nós vamos fazer O áudio... Boa então, noite, na parte de professor. água. O Boa áudio noite. está muito bom não, viu, professor, o áudio do senhor. Fica dando lag, professor. Tá dando eco? Não, fica dando lag. Fica dando lag, dá uns delayzinho aí, entendeu? Deixa eu trocar a minha internet aqui, então. Espera aí, só um minutinho. Vou sair aqui um pouquinho, rapidinho, só para trocar a internet e volto aí na sequência. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, dá para ouvir, professor. Melhorou um pouco aí, não? Ainda tá um pouco de lag ainda. Pessoal, eu saí e entrei novamente. Me sinaliza aí se o som está melhor. Agora está melhor, professor. Agora tá melhor. Melhor. Tá. Então, voltando aqui, vou compartilhar a tela. A tela aí tá ok. Voltou, professor. Voltou o lag, professor. Ok. Caramba, hein? tá tipo mudo, professor. Não tá entendendo nada. Professor, Tá mudo, viu, cortando professor? a comunicação do senhor, tá picotando. Todo mundo aí. Tá cortando, professor. Sua voz. Caramba. Eu não sei como é que eu vou fazer aqui. Tá cortando? Ué. Tá cortando, tá picotando a ligação. Vou tentar mais uma vez aqui sair e entrar novamente. Deixa eu ver se eu consigo me conectar no cabo ali. Vamos ver se fica melhor. Só um minutinho.
Pessoal, consegui conectar aqui novamente. Me sinaliza aí como é que está o som. Tá bom agora, tá bom. Tá bom. Tá tranquilo. Vamos tentar aí novamente. Eu vou compartilhar a tela. Tranquilo. Então, como eu estava falando, a gente vai falar hoje na parte de levantamento, a gente vai ver essa parte de água fria, então, da caixa d'água, as peças que a gente vai utilizar, né? O esgoto do empreendimento aí, da nossa sobrinha, águas pluviais, metais e acessórios. Esses são os itens que a gente vai levantar hoje, já seguindo nessas composições que a gente escolheu lá atrás, tá? Então, isso que nós vamos fazer agora. Então, na parte de instalações hidráulicas, começando aí da água fria, vocês vão precisar... Professor, Oi. pode enviar então essa outra da 3 até a 6 aí? Enviar o quê? Desculpa. Enviar essa anterior, né? Que a gente fez a 1 e a 2 e a 3 até a 5, no caso, né? É para compartilhar hoje comigo, né? A data era hoje, né? Não, beleza, então. Até o final da aula, até o final da noite eu te envio aí. Tá. Professor, aproveitando aí, depois tem como o senhor ver aí se chegou, que eu compartilhei tudo aí com o senhor, ver se chegou aí direitinho no seu drive aí pra gente? A gente olha. Então, na hora que eu finalizar essa etapa aqui, quem tiver com dúvida, até alguns colegas lá de vocês, eu já olhei, deixei alguns comentários, não consegui olhar de todos, mas tem uma parte que eu já olhei e já fiz alguns comentários no memorial descritivo ou na tabela, sempre vai ter uma anotaçãozinha lá feita por mim lá, tá? Então, mas eu olho, no final que a gente tiver, a gente dá uma olhadinha de cada um. Vamos reservar um tempo da aula hoje para a gente tirar as dúvidas, ver se está tudo ok, tá? Ok. Beleza? Então, pessoal, vocês, eu não sei, assim, como que vocês estão na parte de projeto de instalações, né? Então, é preciso de ter um pouco de conhecimento de instalações hidráulicas, mas o que eu vou falar aqui para quem não tem o conhecimento? Cada peça de instalações hidráulicas, a gente... quem tiver com o microfone aberto aí, gente, por gentileza, só pode abrir e falar a hora que precisar, mas a hora que não estiver falando, vou pedir a gentileza só que todo mundo mantenha fechado aí, tá? Bom, voltando aqui, então, na parte de instalações hidráulicas, o que ocorre? Aí, quando vocês forem olhar a parte de projeto, com o professor de instalações hidráulicas, ele vai entrar mais a fundo com vocês, mas agora, para fazer o orçamento, vocês vão ter que fazer um projetinho de instalações hidráulicas e eu vou dar o critério aqui para vocês, como vocês vão fazer, tá? Não vou falar se o projeto está certo ou se está errado, mas um critério básico vai ter que seguir, né? Isso vai ficar a cargo lá na aula de instalações hidráulicas, de corrigir todas essas questões. Então, acontece que todas as peças que a gente tem na parte hidráulica, os cotovelos, Professor, travou aqui de novo. Travou aí, professor. Ficou mudo. pessoal, eu aqui fiz errado aqui. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Eu fechei o mudo de todo mundo, fechei o meu também. Acabou que deu errado aí. Então, voltando aqui, vocês vão ter que fazer um projetinho de instalações hidráulicas para dar sequência no orçamento. Não vou entrar no critério se ele vai estar certo ou se vai estar errado, mas tem algumas premissas que vocês vão ter que adotar, tá? Então, vocês vão ter aula de instalações hidráulicas, o professor de instalações hidráulicas vai entrar a fundo nesses detalhes, vou falar hoje superficialmente com vocês, para vocês poderem ter condições de fazer um traçado de instalações hidráulicas, sanitárias, águas pluviais, para fazer esse orçamento, tá? Então, o que ocorre? Como é que a gente parte, né, do dimensionamento de instalações hidráulicas para vocês também dimensionar o de vocês, tá?
cada elemento que a gente tem lá, por exemplo, bacia sanitária, banheira, bebedouros, bidê, todos esses são consumidores de água, né? Então, são pontos que consomem água. Chuveiro elétrico, ducha elétrica, lavatórios, né? Todos esses pontos são pontos consumidores de água. E eles, no dimensionamento, a gente tem que levar em consideração como que eles são, para a gente poder dimensionar a minha rede. O tubo vai ser um tubo de 20 milímetros, de 25, de 32, de 40. A gente dimensiona essa tubulação em função dessa perda de carga, tá? Então, aqui, ó, cada peça dessa tem um peso. E esse peso nos ajuda a dimensionar as instalações. Então, no exemplo, agora vai ficar mais claro para vocês, tá? Então, por exemplo, o que nós vamos levantar na parte hidráulica hoje? As tubulações, tá? Isso é o que está lá nas nossas composições. Sim. O senhor está mostrando alguma outra tela além da tabela? Passei ela agora aqui. Ah, tá. Não, porque tá mostrando ainda a tabela ainda, do mesmo jeito. Caramba, a internet hoje tá difícil a minha aqui, viu? Tô no cabo Bom, aqui. pra mim tá parado aqui, né? Não sei pros outros colegas, né? Pra mim também tá parado. Aqui também, João. A tabela. Tá na tabela? Parada aí? Parada a tabela, isso. Peraí, vamos tentar mais uma vez. Vamos ter paciência aí, gente. Vamos chegar no final aí hoje, aí, com certeza. Vou sair de novo aqui e entrar novamente aí. O que vocês estão enxergando agora aí? Agora o slide. Agora sim, dá pra escutar e dá pra ver também. Tá. Então, vamos ter paciência aí que nós vamos ter que tentar ir e voltar aí para a gente resolver essa questão aí. Internet, hoje aqui no prédio está muito ruim. Bom, se der errado, eu tento mais uma vez trocar e eu vou usar a internet do celular para a gente tentar aí. Mas vamos seguir. Na parte hidráulica, a gente definiu as composições que estão lá, já definida na tabela, né? E o que a gente vai levantar hoje? A gente vai levantar a parte de tubulações, metais e louças, esgoto, aparelhos sanitários, reservatório de água e águas pluviais. Essa é a missão nossa hoje aqui, nós vamos passar por esses itens aqui, tá? Então, o primeiro item que nós vamos levantar é a parte de fornecimento de água, né? Ou seja, o reservatório de água. Está mudando os slides aí para vocês? Sim, dá pra ver sim. A NBR 5626. Sim, NBR 5626. Então, nessa norma, ela define lá a questão dos consumos de água, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai considerar 2 dias de consumo. Vocês lembram do meu projetinho é de 3/4. Esse consumo ele é definido pelo número de unidades. A gente começa a dimensionar a água pelo número de quartos. O número de quartos dá uma visão para a gente de quantas pessoas vão morar naquela unidade, tá? Isso é o que a gente faz a estimativa inicial dessa maneira, tá? Vocês vão seguir a regra depois do professor de hidráulica, mas aqui nós vamos fazer dessa maneira. Então, a gente vai dimensionar para 2 dias de consumo de água, ou seja, se acabar a água da rua, a gente ainda ter 2 dias de consumo, tá? Então, como é que a gente vai fazer? No meu caso, naquele projetinho que eu mostrei para vocês lá do começo, eu tenho 3 dormitórios. No caso de vocês, para cada sobradinho, são 2 dormitórios. Então, vocês vão dimensionar para 1 e vai ficar igual para os demais, tá certo? Então, na verdade, para nós definir a caixa d'água 500 litros, por exemplo, vocês vão ter 3 caixas d'água, uma para cada unidade. Vai ser separado. O meu aqui é uma unidade só, mas a minha é diferente de vocês, são 3 dormitórios. Então, 3 dormitórios, a gente considera... Professor? Sim. O projeto são 2 dormitórios.
o naquele meu, olha lá. Sim, Peraí. o projeto são 2 dormitórios por cada casa separada. São, inclusive, em cima. Não, então, então, é isso mesmo que eu estou falando com vocês. O de vocês é um sobrado, tem 2 dormitórios. Aquele desenho que eu apresentei lá no início para vocês, do meu exemplo, eu estou seguindo um diferente do de vocês. Ah, Lembra disso? eu lembro. Não, é porque eu entendi o senhor dizer que o nosso projeto fosse 3, entendi. Não, o meu tem 3, o de vocês tem 2. 2 dormitórios. Vocês vão dimensionar um sobrado e vai ser igual para os 3, tá certo? Então, vocês vão pegar essa quantidade e poder multiplicar por 3, fazendo de 1, tá certo? No meu caso lá, que é aquela unidade, eu estou seguindo aquele roteiro meu que era da... Deixa eu abrir ela aqui, que aí a gente mata a dúvida aqui, ó. Aqui, ó, o meu projeto inicial que eu mostrei para vocês. Professor, não mudou de tela, não. Ainda não. Não mudou, não? Não. Caramba. O meu tá na água fria, professor. Oi? O meu tá no negócio da água fria, é isso mesmo? Tá na água fria. Não é. Eu já mudei de tela aqui, é porque não acompanhou, então, vocês aí. Vamos seguir esse da água fria aí, para a gente dar sequência aí depois aí. Então, na questão do de vocês, são 2 dormitórios. O meu, aquele roteiro que eu estou seguindo, desde o começo, o meu é uma casinha de 3 dormitórios, um pavimento. Então, por isso que está aqui, 3 dormitórios. Aqui, no meu caso lá é 3 dormitórios. 3 dormitórios, lá na tabela da norma que eu falei com vocês, por dormitório, a gente considera 2 pessoas, e se tiver dependência de empregada, é uma pessoa. No caso, eu não estou... no de vocês também não tem a dependência de empregada, né? Mas está aqui só para vocês visualizarem. Então, o que é o consumo médio, lá na norma fala, por pessoa? Que é 150 litros por pessoas, tá? Então, como são 6 pessoas no meu caso, são 6 pessoas vezes 150 litros, eu vou ter um consumo por dia de 900 litros. No caso de vocês lá, por exemplo, para um sobrado, são 2 quartos, então 2 vezes 6, 12. 2 quartos, vezes 2 pessoas, 2 vezes 2, 4, vezes 150 litros, vai dar 600 litros por dia, tá certo? Mas como a gente falou que o consumo é de 2 dias, eu mudei de tela aqui, mudou para vocês? Não. Pra mim não. Para ninguém, caramba. Pra mim também não. Não. Tá difícil a minha internet aqui. Vou fazer uma última tentativa aqui, gente. Vou mudar de novo a internet aqui. Espera aí. Vou usar aqui no celular. Só vou mudar aqui novamente aí, só um minutinho.
Vamos lá, pessoal, vamos tentar mais uma vez aí. Voltaram a ver minha tela aí? Sim, dá para ver o cursor do mouse movendo aí. Slide de água fria. Isso, vamos tentar aí, gente. Ter paciência aí que vai dar certo. Então, voltando aí de novo, tentar desde o começo aí. O que vocês vão considerar? O número de dormitórios do empreendimento de vocês, no caso de vocês são 2, no que eu estou fazendo, o meu roteiro aqui são 3. Então, no meu caso aqui, 3 dormitórios, quantas pessoas por dormitório? Então, a gente tem aqui, ó, 2 pessoas por dormitório. Isso aqui tá, eu tirei isso aqui lá da norma, tá? Então, cada pessoa, lá na norma também, diz que consome 150 litros por dia. Então, se eu tenho 3 dormitórios, 2 pessoas, então vou ter 6 pessoas consumindo água durante o dia inteiro. Então, 150 litros por dia por cada pessoa, 6 vezes 150, eu vou ter 900 litros por dia. Tá? Vou mudando de slide aqui. Mudou para vocês? Sim, dá para ver a caixa d'água. Isso. Sim, mudou. Então, como eu falei lá na frente, lá, que o consumo é para 2 dias, então a gente multiplica, né? 900 vezes 2, 1.800 litros, tá? Para o reservatório superior, né, a gente faz essa conta de consumo, ou a gente considera que a concessionária vai me entregar uma parte, ou eu vou ter uma parte inferior e uma parte no reservatório superior. A gente vai considerar que tem o superior e nós não vamos levantar no trabalho de vocês a parte do inferior, tá? Não vai precisar. Só para a gente definir esse cálculo da caixa d'água aqui. Então, 2/5, a norma fala que eu tenho que fazer a reserva na caixa d'água superior. Se o meu consumo de 2 dias é 1.800, 2/5 de 1.800 vai ser 720 litros. Então, a caixa d'água que eu vou adotar é uma caixa d'água de 750 litros. Então, essa é a primeira parte do trabalho. Então, vocês vão fazer a conta, no caso de vocês, 2 dormitórios vezes 150 litros, vezes 2 pessoas, vocês vão ter 600 litros por dia. 1.200, que são 2 dias, vezes 2/5, vocês vão chegar aí num valor. Aí as caixas d'água a gente tem caixa d'água de 500, 750, 1.000 litros e assim sucessivamente, mas vocês não vão chegar na de 1.000. Então, da caixa d'água, esse é o dimensionamento. A gente quer saber qual que é a dimensão da caixa d'água e quantas que eu vou ter. No caso de vocês, é uma para cada sobradinho. Então, vocês vão ter 3 caixas d'água de um determinado litro aí que vocês vão calcular. Ok? Professor? Sim. Eu só não entendi muito bem aquele 2/5 ali. Não entendi muito bem ainda não. Porque a reserva, aqui até no 1.800, tudo ok? Sim, sim, 1.800 ok. Então, esse é o consumo diário, tá? Só que a gente pode ter um reservatório inferior e um reservatório superior. O superior é a caixa d'água elevada, tá certo? Quanto que a gente guarda para o reservatório superior? 2/5. E 3/5 fica no reservatório inferior. Ou seja, eu teria que ter uma cisterna para mim poder reservar essa água para consumo de 2 dias. Entendeu? Vamos imaginar que você tem um prédio. Vai calcular, tem 200 apartamentos no prédio. Você não vai botar a caixa d'água para 200 pessoas lá em cima na cobertura. Não tem como. Você tem que ter uma caixa d'água superior, né? E você vai ter que ter uma reserva, uma cisterna, uma caixa d'água inferior. Então, como que você divide essa água? Uma parte vai lá para cima e uma parte vai para baixo. A norma diz para nós que a gente joga na parte superior 2/5 do consumo que você está dimensionando. No nosso caso, 2/5 de 1.800. E o restante? O restante ficaria num reservatório inferior. Tá certo? Conseguiu entender? Não, agora eu compreendi bem. Bora passar. Tá? Só que no caso de vocês, faz essa conta, mas não precisa dimensionar uma cisterna. Não precisa fazer a conta de uma cisterna, uma caixa d'água inferior. Tá?
Só aqui é um exemplo didático. Mas é assim que funciona. Eu tenho um prédio, 200 apartamentos, 100 apartamentos, 50, 30, o que for. Eu não tenho condições de botar uma caixa d'água para abastecer todo mundo, né? Que caiba todas as... Então, eu reservo lá na parte superior uma parte e na parte inferior eu faço uma cisterna, né? Em obra popular, de muitas unidades, por exemplo, às vezes são construídos castelos d'água. Tira, inclusive, a caixa d'água de cima do prédio. Fica tudo reservado fora do prédio, né? Então, não sei se vocês já viram aí esses empreendimentos populares que tem, Minha Casa Minha Vida, muitas unidades, não tem caixa d'água no prédio. A água fica num reservatório externo do prédio, né? Bom, então fizemos a caixa d'água. Agora nós precisamos de calcular a tubulação. Mudou o slide para vocês? Sim, Então isso aqui... Isso. Então o que vocês vão fazer? Aí vocês vão precisar de desenhar, pegar a rede de vocês, né? Ó, vou botar a caixa d'água em cima do banheiro, por exemplo, né? Então, no caso de vocês, vocês têm em cima um banheiro para abastecer e na parte de baixo vocês têm a cozinha para abastecer, um lavabo e um reservatório, um lavabo e um tanque do lado de fora. Não é isso que vocês têm? Então, vocês vão traçar essa rede de água e dimensionar a tubulação. Então, o que vocês vão aprender aqui, aprender entre aspas, é só para fazer o orçamento, tá? Depois vocês vão esquecer tudo isso e aprender lá com o professor de instalações hidráulicas. Só para fazer o orçamento, eu vou dar uma dica aqui como que a gente dimensiona, tá? Então, vocês vão ter que fazer esse desenho. É isso que vocês vão apresentar, esse levantamento para a próxima aula, tá? Então, vocês vão fazer lá, água fria. Sim. Esse desenho pode ser em 2D, né? Pode ser em 2D, mas para levantamento é muito difícil levantar peças hidráulicas em 2D. Muito difícil. Você erra com muita facilidade em 2D. Então, faz uma isométrica. Vocês já tiveram aula de desenho, não já? Sim, só que só metade. Mas não aprendemos em 3D não, professor. Nunca fez um desenho isométrico, não? Não, só em 2D. Eu fiz 2 anos e meio de curso e não peguei desenho técnico ainda. Então, bom, a matéria de orçamento é para quem está ali no quarto ano, né? Já tem uma noção melhor de desenho. Mas, então, o que eu vou aceitar de vocês? Faça um rascunho, não tem problema. Não vou dar certo e dar errado, não vai estar errado. Mas é muito difícil você, em 2D, você poder enxergar, por exemplo, tem um T que vai correr para cá, aí vai ter um joelho que vai descer, vai ter um joelho que vai virar para a direita, vai ter um joelho que vai... É muito difícil. Tá? Mas... Porque a grande maioria aí, professor, assim, só pegou mais ou menos no CAD, né? Você não tem conhecimento de Revit, nem de outro programa aí em BIM, não. Só em 2D. Não, mas no CAD a gente faz isométrico também. No AutoCAD. Você me falou isso agora e a galera também acho que não sabia. Eu acho que eu já vi uma aula no YouTube, se quiser eu passo lá no grupo, no AutoCAD, né, que o cara ensina a fazer desenho desse tipo aí, mais ou menos, isométrico. Aí eu posso enviar lá depois, se alguém tiver interesse. Pessoal, então assim, o que vocês vão fazer? Então vocês vão, entre vocês do grupo aí, vão treinar isso aí. Pode fazer até a mão isométrica para poder fazer o levantamento. Porque, na verdade, vocês vão ser orçamentistas, como é que vão fazer? Então, faz o desenho à mão, faz uma perspectiva à mão aí e tenta entender como é que funcionam essas peças no conduta de combate. Aí vão ter que partir para a guerra. Eu estou falando para vocês, eu não vou corrigir o desenho de vocês. Tá? Não vou corrigir. Mas é importante que tenha essa noção de como que é a distribuição das peças, né, para poder fazer um levantamento, senão não consegue levantar. No plano, no 2D, é muito difícil levantar, né? E no BIM, na verdade, quem faz no Revit, por exemplo, sai automático, né? Sai tudo automático. Mas vamos lá, vamos ver o que vocês conseguem aí. Faz parte aí, infelizmente, eu preciso disso para poder seguir minha aula, tá? E vou compreender falhas aí, mas precisa de ter um esforço da parte de vocês. Voltando a falar, não vou corrigir se está certo ou se está errado. Mas faz um desenho, nem que seja lápis,
esquadro, régua, faz aí, tenta saber como é que como é que faz o desenho isométrico nessa altura do campeonato, era para vocês saberem, pelo menos na mão. Fazer um desenho à mão, pelo menos tinha que saber. Bom, vamos dar sequência aqui para vocês entenderem, tá? Aí depois a gente vê como é que vocês vão fazer isso aí. Aí, como o desenho também é de vocês igual, às vezes tem algum colega aí que tem mais habilidade, faça e, né, vamos compartilhar um com o outro, aí um faz um pavimento, o outro faz o outro, e vão compartilhar para poder vocês terem a noção completa. Mas eu preciso que faça um levantamento, senão não faz sentido a gente fazer o orçamento, né? Vamos lá, vou trocar de tela aqui agora, tá? Então, o que a gente vai precisar? Do número das peças, quantidade de peças, quantidade de vazão, né, e o peso das peças. Isso que a gente vai precisar, que é aquela tabelinha que eu dei lá no começo para vocês. Ó. Vocês vão recorrer a essa tabela aqui, ó, para dimensionar. Tá? Esse material eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouco. Vocês estão chegando na tabela aí? Sim, professor. Tá, ok. Então, é essa tabela que vocês vão recorrer para fazer o que a gente vai fazer daqui para frente. Então, vamos lá. Então, o que vocês vão fazer? No meu caso aqui, eu desenho esse aqui, ó. Então, tem uma caixa d'água. Na caixa d'água, a gente tem lá ou o alimentador sai por baixo ou na lateral da caixa d'água. Vocês estão compreendendo? Então, tem duas alimentações aqui, ó. Tem uma alimentação que vai lá para o meu vaso sanitário, no meu desenho, e tem uma outra alimentação que vai lá para a ducha higiênica. Esse é o layout do meu banheiro e depois vai lá para a cozinha e para o tanque. Vocês conseguem visualizar o que está acontecendo aqui? Sim, professor, dá para visualizar sim. Então, como é que dimensiona? Eu tenho que saber, cada trechinho desse aqui, qual que é o tamanho do tubo. O tubo não é um só, do começo ao final, né? Então, como é que a gente faz? Ó? Vou de trecho a trecho. No meu trecho AB, que é saindo lá do meu reservatório, qual que é a dimensão desse tubo? Né? A dimensão desse tubo vai ser o que está preso nele, o que vem depois dele, vocês vão ver. Depois dele eu tenho aqui ó, um vaso sanitário, tá certo? Então, esse ramal, esse ramal, vou passar o amarelo dele aqui, ó. Esse primeiro ramalzinho, não sei se já apareceu para vocês, ele só alimenta aqui o vaso sanitário, tá certo? E lá naquela tabela que eu mostrei para vocês, o vaso sanitário tem o peso 32, tá? É uma tabela que dá pesos para cada peça. Então, ele tem peso 32. Aí, nesse ábaco aqui, que a gente está mostrando, o ábaco é esse aqui, é onde vocês vão tirar o dimensionamento de vocês, para um peso 32, onde é que está o 32? Aqui eu tenho de 0 a 1.1, de 1.1 a 3,5, de 3,5 a 18, de 18 a 44. De 18 a 44, meu peso é 32, ele vai estar aqui. Então, o diâmetro da minha tubulação é 40 milímetros. Tá certo? Conseguiram compreender? Sim, professor. Tá. Então, esse ramal aqui, eu já sei que ele é um ramal de 32, o ramal tem peso 32, a tubulação dele é uma tubulação de 40 milímetros. Beleza. Então, nessa tubulação de 40 milímetros, então eu vou medir lá na escala quanto que ela tem. Tantos centímetros, mais tanto, vou medir ela em metros. Quantos metros de tubo de 40 milímetros eu vou ter? Que a minha composição lá está, tubulação de 40 milímetros. Então, eu vou ter essa composição para tubo de 40 milímetros. Então, fiz esse ramal aqui, o AB. Agora, eu vou fazer o ramal BC. Né? O AB, na verdade, é desse ponto A para o ponto B. Agora, eu vou fazer o BC. O BC é a mesma coisa. O que eu tenho no BC? Eu só tenho também, na sequência, o vaso sanitário. Né? Esse vaso sanitário, a gente já viu, o peso dele é 32, então continuamos aqui na tabela de 40. Então, professor, Sim.
Esse peso significa o quê? Então, são perdas de carga. Se você pegasse uma tubulação e soltasse água nela, para cada curvinha que ela faz, né? Cada curva, pelo diâmetro, ela altera as vazões, tá? Então, vocês vão aprender isso lá na hidráulica, a seção do que altera a vazão lá na ponta da água da torneira. A distância que ela está do ponto de alimentação, a distância que ela está da caixa d'água, quanto mais alta a caixa d'água, maior é a pressão na ponta da torneira, né? Isso é uma coisa. E o que faz perder a pressão? Todas as conexões. Toda vez que a água bate numa conexão, ela perde uma pressão. Então, ela bateu no joelho, ela perde uma certa pressão. Bateu no outro joelho, passou por um registro. Tudo isso vai fazendo com que ela perca pressão, né? Então, a tubulação não tem uma pressão única. A gente tem perda de carga. Então, para cada peça, tem uma perda de pressão. Vou voltar lá naquele slide lá, da tabela. É como se eu tivesse o peso relativo aqui, ó, na minha tubulação, zero. Se eu tivesse 3 bacias sanitárias naquela tubulação, então meu peso eu teria que somar as 3 bacias sanitárias. Ponto 3 mais ponto 3 mais ponto 3 dá ponto 9. Então, não é a mesma tubulação que alimenta uma bacia, vai alimentar 3. Eu tenho que aumentar minha tubulação. E eu dimensiono ela através dos ábacos. Aqui do lado esquerdo aqui são os ábacos que são utilizados nas instalações hidráulicas. E aquele que eu estou mostrando para vocês é um ábaco simplificado, tá? Então, quando a água passa num registro, por exemplo, eu tenho um peso relativo de 0,1. Um registro de pressão, né? Lavadora de pratos, de roupa, o registro de pressão dela, a perda de carga é maior, 1.0. Então, essas perdas de cargas é que eu tenho que pensar nelas para mim dimensionar minha tubulação. Assim, resumindo, se eu tenho uma torneira, é uma tubulação. Se eu tenho 20 torneiras, não pode ser a mesma tubulação. Conseguiu compreender? Entendi. Parcialmente, mas entendi. São pesos, né? Se eu tenho uma torneira, ela tem um determinado peso. Mas se eu ligar num ramal 20 torneiras, a tubulação para alimentar 20 torneiras é diferente da tubulação para alimentar uma torneira só. Então, eu tenho que somar o peso de cada torneira para mim poder ver como que eu vou dimensionar. Tá certo? Vamos dar sequência aqui. Sim, eu vou compreender mais ou menos. Professor, tipo, só para me compreender aqui mais ou menos, vamos supor que essa tubulação, só um exemplo. Vamos supor que um tubo de 1 polegada alimente uma torneira, certo? Só um exemplo, o tubo, não é sucessivamente esse tubo de 1 polegada. Vamos supor que de 2 polegadas não conseguiria alimentar 20, certo? Mas no de 1 polegada eu conseguiria alimentar 2 torneiras pelo fato de ser uma quantidade menor? Sim, somando os pesos. Vai somar os pesos e cair no ábaco, né? Na hora que eu somar o peso lá, somei uma torneira, que é ponto 1, mais ponto 1, mais ponto 1, mais ponto 1, deu ponto 5, vou cair num tubo de 25 milímetros. Ó. De 1.1 até 3,5, né? Vocês estão vendo o ábaco aí? Está aparecendo na tela para vocês, não está? Tá aparecendo sim. Então, eu vou somando os pesos da tubulação. Ó, não tenho nada, é 0. Comecei a ter algum elemento, um registro, aí eu vou lá, somo 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, vou somando. Até ponto 1, uma tubulação de 20 vai aguentar. Aí passou de 1.1, então eu já não posso mais usar essa tubulação de 20, vou ter que passar para uma tubulação de 25 milímetros, que seria um tubo de 3/4, né? Aí, de 1.1 a 3.5, a tubulação de 25, ela aguenta. Passou de 3,5, ela não aguenta mais, eu tenho que passar para uma tubulação de 32 milímetros. Então, no próximo exemplo aqui agora, vocês vão entender melhor, eu acho. Tá? Então, voltando aqui. O ramal AB eu tinha visto que era de 40 milímetros, e o BC também, o AB, o que está ligado nele? No ponto consumidor. O ponto consumidor é só o vaso sanitário, né? Então, ponto 32. E no BC também é o vaso sanitário. Então, mantém os 40 milímetros aí, tá? Agora vamos ver no próximo aqui, que vai ser o ramal DE. No ramal DE, ó, do D até o E, que é esse pedacinho lá em cima,
Professor, pode fazer até aqui embaixo aqui? Pode. Se eu não tiver ponto consumidor no caminho, eu poderia fazer do D até o F, por exemplo, e vai dar a mesma tubulação. Mas vamos no passo a passo aqui. Esse D e E, né, que está mostrando aí, o trecho DE, o que está pendurado nele? Está pendurado, ó, vamos lá. Eu tenho aqui ó, uma torneira de jardim, eu tenho um tanque, eu tenho uma pia, eu tenho um chuveiro elétrico, eu tenho um lavatório, eu tenho uma ducha higiênica. Então, todos esses pontos estão ligados nessa tubulação aqui, no ponto DE. Conseguiram visualizar? Tranquilo? Sim. Beleza. Sim. Então, aí eu tenho que ir lá na tabela e ver qual que é o peso para tudo isso. Tá? Então, vou lá na tabela e vou ver. Ducha higiênica, lavatório, qual que é o peso de cada um. Tá? Então, vamos lá. Aqui, já fui lá na tabela, mudei a tela aqui. Está lá no trecho DE. Chuveiro elétrico 01. Vocês já estão enxergando aí? Sim. Sim. Então, chuveiro elétrico, peso dele, 0,1. O tanque, 0,7. Ducha higiênica, o peso que está lá é 0,4. Lavatório, 0,3. A pia, 0,1. Torneira de jardim, 0,4. Somando todos os meus pesos aqui, está dando 2. Tá certo? Então, nesse peso 2, vou vir na tabela. Ela está entre o 1,1 e o 3,5. Então, deu aqui, ó. Então, a minha tubulação agora é uma tubulação de 25 milímetros. Tá certo? Professor? Sim. No caso aí das conexões, não tem perca de pressão, não? Não teria que somar essas conexões também, não? Tem, mas tem. Lá na hidráulica vocês vão ver isso com mais profundidade. Mas vocês vão seguir só esse meu roteiro aqui, tá? Todas as conexões têm perda de carga. Quanto mais distante, quanto mais altura também da caixa d'água, né? Se a caixa d'água estiver baixa, perde muita pressão. Quanto mais alta ela tiver, aumenta mais a pressão. Então, na verdade, não é só isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu estou fazendo para vocês terem uma estimativa de levantamento, tá? É para isso que nós estamos fazendo. Não estou dando aula de hidráulica para ninguém aqui, tá certo? Preciso que vocês compreendam isso. É só para a gente poder dar sequência. Mas os ábacos são esses, os mesmos ábacos que eu estou mostrando para vocês, vocês vão usar lá em instalações. Só que lá vai ter sofisticações a mais aí. Para nós aqui, vamos parar nisso, tá? Então, aqui definiu no trecho DE aqui, ó, esse trechinho aqui, pintei de amarelo aqui agora, não sei se apareceu para vocês, é uma tubulação de 25 milímetros. Vamos mudar. O trecho EF, agora, no trecho EF, que vai vir daqui até esse ponto, não preciso fazer a conta, que é a mesma coisa, né? O ponto consumidor é tudo aquilo que a gente já tinha levantado aqui, né? Então, mantém os mesmos pontos consumidores. Então, também tubulação de 25 milímetros. Ok? Então, meu ramal DE-EF, ele mantém os 25 milímetros. Então, o que eu tenho? Tá? Eu tenho reservatório EF, FG, né? Eu dimensionei até lá no final com um de 25 milímetros. Então, o que eu já levantei? No reservatório, é uma caixa de 750 litros. Meu tubo de PVC, eu medindo aqui no meu desenho, ele tem 6 metros, o de 40. Né? Esse ramal aqui, ó. Pintei de amarelo. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Se não tiver, vocês me sinalizam. Tá aparecendo. Eu medi esse ramal aqui. Ele deu 6 metros. Vocês vão medir o de vocês lá. E medi o ramal, esse outro ramal aqui, medi lá na escala. Fui lá medir no projeto. Esse ramal todo aqui, a subida aqui. Ele deu 50 metros no meu desenho aqui. Então, já sei a quantidade de serviço de instalação de tubo de 40 e já sei a quantidade de serviço da instalação de 25 milímetros, tá? Bom, seguindo. Agora eu vou contar as peças.
tá? Quais são as peças que eu tenho, as peças importantes? Registro de gaveta. Registro de gaveta é um registro que a gente coloca. A gente tem vários tipos de registro, na verdade, né? Tem registro borboleta, gaveta, pressão, registro globo, vários tipos de registro. Lá na instalações, vocês vão saber melhor lidar com cada tipo de registro desse aqui. Mas o registro de gaveta, são esses registros que a gente coloca na saída da... Pintei de azul aqui, circulei, ó, na saída das tubulações. Por quê? Se eu precisar fazer uma manutenção na rede, eu vou lá, fecho esse registro e faço a manutenção na rede. Eu não posso ter uma tubulação saindo da caixa d'água e não ter nenhum registro para eu poder fazer manutenção na rede. Então, eu tenho 2, no meu caso aqui, no de vocês também provavelmente vai dar isso, né? Eu tenho 2 registros de gaveta. Registro de pressão é o registro do chuveiro. Aqui, ó. Eu tenho 1, né? E válvula de descarga, eu tenho uma válvula de descarga. Então, levantei as peças importantes do nosso sobradinho aí da nossa instalação hidráulica. Então, aqui é a quantidade unitária. Tubulação é em metro, essas peças são por unidade. Bom. Professor, só pode repetir aí só onde está o registro de pressão, por favor? Registro de pressão é o do chuveiro. Aqui, ó. Pintei ele, circulei ele de azul de novo. Tá certo? Ok, professor, obrigado. Vamos lá. Bom. Agora, então, de hidráulica é isso que nós vamos levantar. Tá certo? Tubulação e as principais peças, tá? Registros e válvula de descarga. Então, para a bacia sanitária lá, para o vaso, né? Para a bacia sanitária, vocês vão usar válvula de descarga, só para efeito de exercício, tá? Porque a gente já definiu lá na nossa composição que era válvula de descarga. As válvulas de descarga, elas se modernizaram, mas durante um período, elas tinham muito consumo de água e tal, o pessoal não está muito em uso, passou a usar as bacias com caixa acoplada, então seria um ponto só do vaso sanitário de água, né? Mas... e a tubulação acaba diminuindo também. Mas vamos considerar no nosso exemplo que para o vaso sanitário vocês vão usar a válvula de descarga. Foi exatamente isso, professor, porque eu pensei que haveria 2 registros de pressão, já prevendo a válvula de descarga, não haver válvula de descarga. Mas no caso aqui, se eu quiser fazer a manutenção na rede da válvula, no meu desenho aqui, eu botei lá na caixa d'água, tem que subir lá e fechar o registro. Aí eu consigo fazer essa manutenção. Certo? Ok? Bom, vou dar sequência aqui. Tranquilo. Então, vamos agora para a tubulação de esgoto. Então, vocês também vão dimensionar, fazer a rede de esgoto de vocês. Então, o que é esse ramalzinho de esgoto vocês vão considerar? Vocês vão ligar o banheiro, normalmente, você tem uma pia, né? Você vai ligar uma rede de esgoto num ralo sifonado, que eu preciso de ligar. Eu tenho um vaso sanitário, que eu vou ligar, não posso ligar ele direto no ralo sifonado, o ralo sifonado é que liga na tubulação de esgoto, tá certo? Eu não posso fazer a ligação do vaso aqui no ralo sifonado, senão o cheiro volta por ele. E a ventilação, né? As tubulações de esgoto, elas têm que ser ventiladas, né? Então, vocês vão fazer... deixa eu só perguntar, então, eu devia ter perguntado antes, mas vou perguntar agora. Tem alguém que já está fazendo instalações hidráulicas? Alguém de vocês? Não, acho que ninguém. Ninguém, né? Bom. Eu acho que nem foi ofertado ainda, professor, essa matéria, não. Bom, então, assim, vamos seguir os meus conselhos aqui, mas aqui é um dimensionamento bem rudimentar, tá, gente? Não estou dando instalação para vocês, não. Tá? Na parte de esgoto sanitário, o que vocês vão levantar lá? Tá? Vai levantar a parte do chuveiro, né? Que é o que sai do chuveiro, o esgotamento, né? Se você tem um consumo de água, você tem que ter um esgotamento sanitário. Todo ponto de consumo tem que ter um esgotamento.
Então, eu tenho um vaso sanitário, eu tinha um ponto de água potável para o vaso sanitário, eu tenho que ter o esgoto do vaso sanitário. Eu tinha água para o lavatório, eu tenho que ter o esgoto do lavatório. Eu tinha uma água para a máquina de lavar, eu tenho que ter o esgoto da máquina de lavar. Eu tinha água para a pia de cozinha, eu tenho que ter o esgoto para a pia de cozinha. Eu tinha água para o tanque, eu tenho que ter o esgoto do tanque. Então, para tudo que a gente botou água, eu tenho que ter o esgoto, né? Então, nós vamos levantar dessa maneira. Então, as tubulações, como que vocês vão dimensionar as tubulações, tá? Aí, de novo, gente, não vou corrigir o desenho se está certo ou se está errado, tá? É um desenho que vocês vão fazer para poder ter uma quantidade para levantar, tá? O vaso sanitário, qual que é a tubulação que vocês vão usar? Tubulação de 100. Então, desde a saída do vaso sanitário. Desde a saída do vaso sanitário, que é aqui, ó. A saída está aqui. Até chegar lá no ponto do tubo de queda, né? Vocês têm um vaso sanitário que está lá no andar de cima. Vocês vão descer essa saída e vão conectar na saída do lavabo de baixo, né? Então, toda essa tubulação do vaso sanitário vai ser de 100, tá? A gente começa o vaso sanitário com 100, por quê? Porque a saída do vaso é de 100, né? Se eu tiver 200 vasos, um ligado no outro, a saída todas elas são de 100. Aí o coletor é que vai ter que ser maior. Mas como é uma bacia só, vocês vão usar, aliás, no caso são duas, né, que tem a do lavabo, vocês vão usar só o coletor de 100, tá? O lavatório, né, de 40 milímetros, a tubulação de 40 milímetros. Chuveiro, né, o ralinho do chuveiro, né, o ralo que está ligado lá no chuveiro. Então, chuveiro, eu tenho um ralinho, essa ligação nesse ralo aqui, ó, é uma tubulação de 40. A pia é de 2 cubas, né, ou pia de 1 cuba. A saída é de 50 milímetros. Se for pia de 1 cuba só, é 40 milímetros. Se for de 2, a saída é de 50 milímetros. O tanque, 40 milímetros a saída, e a máquina de lavar, 50 milímetros. A máquina de lavar, ela, né, joga água por pressão, ela precisa de uma tubulação maior. Então, vocês vão fazer um desenho e utilizar essas tubulações de 100, 40 e 50 milímetros no seu esgoto sanitário, tá? Dimensionamento melhor, vocês vão aprender lá em instalações sanitárias. Professor? Sim. Essa tubulação vermelha é o quê? É a ventilação. Eu tenho que ventilar a tubulação de esgoto, né? O tubo de esgoto, deixa eu ampliar aqui, ó. O tubo de esgoto, quando eu dou descarga, por exemplo, no vaso sanitário, a gente dá descarga, a água desce com muita pressão. Essa pressão, né, eu tenho um T ligando, um Y, né, um junço, ligando essa tubulação, a água passa com muita velocidade. O que acontece? Ela arrasta, se eu não tiver a ventilação, ela arrasta a água que tem lá no ralo, né, no ralo sifonado. Então, a descarga, a água vai com muita pressão, gera um vácuo aqui dentro da tubulação, e essa tubulação arrasta a água do ralo. Então, essa ventilação, ela existe justamente para isso. Quando a água do vaso der descarga aqui, ela passa, ela vai puxar o ar da ventilação. E com isso não seca os ralos. O ralo permanece com água. O ralo sifonado, ele tem água. Essa água, ela é de propósito. A gente chama de fecho hídrico. Essa água que está dentro do ralo sifonado é que não deixa o gás, o cheiro do esgoto ir para dentro de casa. Se o ralinho quebrar, por exemplo, aquela água secar, o cheiro do esgoto todo vai sair ali. Então, a gente chama de fecho hídrico. Tá? Consegui explicar para você? Sim, sim. Essa tubulação, no caso, ela vai também para baixo ou ela é tipo um suspiro, que geralmente o pessoal joga para cima? Vai sair lá no telhado. Ela tem que sair acima da caixa d'água. Ah, tá. Suspiro. Ela sai lá no telhado, ventila lá no telhado. Ela sai acima da caixa d'água. Ela não pode estar abaixo da caixa d'água. Tem que estar sempre acima da caixa d'água. Tá? Beleza. Então, meu ramal, mudei aqui de novo, tá? Meu ramal é mais ou menos dessa maneira aqui, do meu projeto, tá? Professor. Sim. Vai ser colocado também na conta do projeto um ladrão lá para a caixa d'água? Tem que pôr. Tá? Ó, volta lá no meu desenho, vou tentar voltar aqui. Eu não falei dele, mas ele está aqui, ó.
Voltou a caixa d'água, vocês estão vendo no meu desenho? Sim. Então, aqui é o ladrão. Ó. Esse Professor? aqui é o ramalzinho do ladrão. Serve para a caixa... Na verdade, eu estou até ligado errado aqui, né? Mas é isso aqui, ó. Professor? Esse ladrão teria que estar lá para a rua, né? Pode falar. No caso, então, vai ter que colocar todas as outras conexões, tipo flange, a boia, esse registro esférico e tudo, tem que colocar? É uma chave boia, tem que levantar, né? Na verdade, na composição... Não, na composição da caixa d'água, né, quando a gente abrir a composição mais à frente, o flange vai estar lá, a chave boia vai estar lá, vai estar na composição da caixa d'água. Então, no serviço caixa d'água, a gente está considerando ele completo. Tá? Tudo bem? Ah, entendi. Aí, Professor? Sim. É sobre a ventilação. Em todo banheiro vai ter essa ventilação? Perto do ralo? É uma ventilação só, vai lá na caixa d'água. Pode estar tudo ligado numa ventilação só. Tá? Não sei, vai sair uma ventilação em tubo mais de 40, por exemplo, e depois o outro se conecta nele e faz um de 100 para subir para a ventilação? Mas o layout do banheiro é parecido com esse aqui, de vocês. Então, esse tubo aqui, ele, no caso lá, ele vai subir, né, ó, a tubulação aqui do ralo, o ralo é que tem que estar ventilado, tá vendo? O ralo é sifonado, aqui está o ralo sifonado, aqui está a ventilação, a ligação dessa ventilação. Então, ele é que tem que estar ventilado, né? Então, todo o esgoto está ventilado. Ó, o esgoto aqui, ele cai no ralo sifonado, né? E esse outro esgoto também cai no ralo sifonado. O esgoto do banheiro, né? O esgoto lá da pia e da máquina de lavar, ele não precisa dessa ventilação, não. Você vai ligar ele depois lá, tá? Ok? Não sei se respondi. Ok, então só nos banheiros. Só nos banheiros, tá? Vocês vão ver essas questões de ventilação, tem um critério melhor lá na aula de instalações hidráulicas. Vocês vão aprender isso aí, melhor. Mas é necessário, já estou falando para vocês que ele é necessário. O meu layout, tá? Ele é mais ou menos esse aqui, tá, gente? O layout da minha casa aqui, daquela casinha que a gente está fazendo. Então, eu tenho aqui, ó, o ralo do banheiro, o ralo lá do chuveiro, ligado no box. O ralo do chuveiro está ligado no ralo sifonado, tá aqui o ralo sifonado, estou pintando de vermelho aqui, tá? Pode ter ligado, no meu caso, banheiro ou não. O lavatório, que está do outro lado lá, está ligado aqui. O vaso sanitário passa. Aqui está a ventilação, ó, antes do vaso sanitário, sobe. Né? Eu tenho, no meu caso aqui, lá na cozinha, a máquina de lavar. Eu tenho uma máquina de lavar roupa. Eu tenho um tanque. Esse aqui, no meu caso, eu consegui ligar os dois juntos. Ligo no outro ralinho aqui. Eu tenho a pia com 2 cubas, por isso que eu usei 2,50 no meu desenho. Então, tem essa tubulação aqui. Então, chuveiro e pia, né, a tubulação é de 40 milímetros. Então, eu vou medir no meu desenho quantos metros eu tenho. Cozinha, 50 milímetros. Área de serviço, eu já passo por uma tubulação de 75 milímetros. E os subcoletores de 100 milímetros. Tudo que vai coletar essas águas todas aqui, né? Na hora que eu emendei aqui para frente, já é tubo ó, eu começo aqui com um tubo de lavatório, máquina de lavar roupa. Ela estava lá atrás, ela é de 50. Meu tanque, ela é de 40. O tanque de 2 cubas, aliás, é de 50. Pia de 2 tubas também é de 50. Então, essa ligação é de 50. Vem aqui. No coletor, que pega ela toda, aí eu já vou pegar uma tubulação de 100. Então, onde é que vai o coletor para vocês? Vocês vão ligar o coletor lá na rua, né? Para ligar no esgoto da rua. Nós vamos jogar tudo para frente do sobrado para captar no esgoto que vai passar lá no asfalto.
Tem esgoto lá? Vamos considerar que tem, né? Tá? Então, beleza. Então, na minha medida aqui, ó, meu tubo de 40 deu 5 metros, meu tubo de 50 milímetros, 13,5, meu tubo de 75, 12, e meu tubo de 100 milímetros, meu tubo de 100 milímetros, 10 metros. Então, minha parte de esgoto está levantada aí, tá certo? Agora, as peças, né? Levantei tubulação, preciso levantar as peças. Então, eu tenho um ralo no box do chuveiro, no banheiro, né? Dentro do banheiro. E tem uma caixa sifonada, para mim cuidar do cheiro, do esgoto e de tudo, né? Na cozinha, eu considerar uma caixa de gordura e 2 caixas sifonadas. Na área de serviço, eu tenho uma caixa sifonada, né? No meu desenho aqui. Aí vocês vão ver no desenho de vocês, o sifão ele é necessário para que o cheiro do esgoto não entre dentro da casa. Se você ligar a sua máquina de lavar direto no esgoto, sem passar pelo ralo sifonado, o cheiro do esgoto vai entrar dentro da sua casa. Se você ligar a sua pia de cozinha, você vai ligar a sua pia de cozinha lá na caixa de gordura. A caixa de gordura, você vai ligar na rede de esgoto. Se você ligar, a caixa de gordura já faz um sifão, né? Então, não teria problema de cheiro. Então, se você ligar alguma coisa nesse banheiro, na tubulação do vaso, sem passar pelo ralo sifonado, vai dar cheiro. Por que não dá cheiro do vaso, dentro do vaso? Porque dentro do vaso tem um sifão. No vaso tem um sifão lá. Tem vaso que dá para ver o molde, você vê, a água que está da bacia sanitária, ela forma um sifão. Então, o cheiro do esgoto, né, o cheiro lá de dentro do esgoto, não vem para dentro do ambiente. Tá? Quando é que vai vir o cheiro? Vai vir o cheiro se tiver mal rejuntado o vaso, se ele não tiver conectado na parte de baixo. Mas se tiver conectado direitinho, não vai ter cheiro, porque dentro da bacia sanitária tem um sifão. Beleza. Em relação ao esgoto, tem alguma dúvida aí? Podemos seguir? Professor? Sim. Nas tubulações da cozinha, da área de serviço, por exemplo, não precisa de ventilação, então? A ventilação não, precisa de uma caixa de passagem? Não é a caixa de passagem, eu acabei de falar aqui, é do ralo sifonado. Tá certo? Se eu não ligar a minha tubulação aqui, ó, numa caixa sifonada, o cheiro do meu esgoto vai vir aqui dentro da pia. Entendeu? Se bem que a pia a gente também costuma pôr sifão, né? Mas ele sozinho não pode. Eu tenho que ligar ela numa caixa sifonada. Então, meu esgoto eu sempre ligo na caixa sifonada. Não precisa da ventilação. A ventilação é só no banheiro. Tá? Entendi. Bom, então, levantei minha parte de esgoto todinho. A gente fez a água, fez o esgoto. Agora nós vamos fazer as águas pluviais. Tá certo? Então, choveu, para onde que vai aquela água da chuva? Né? Tem um telhado, vou botar uma calha. Então, eu preciso dimensionar essa calha aí. O que vocês vão considerar? Tá? Tudo isso para as normas de águas pluviais é a norma de 10844. Tá? Águas pluviais, a gente não liga ela no esgoto. Tá? São coisas diferentes, distintas. Nós estamos fazendo aqui como um exercício. Podia ter tirado do trabalho, mas vamos fazer esse exercício de colocá-la aqui. Então, o que vocês vão considerar? Eu preciso de uma calha, né? Na frente, no meu caso aqui, eu tenho calha em volta do meu prédio todinho, na minha casinha. Né? Na minha casinha, eu tenho calha, essa calha aqui, eu tenho ela nos 4 cantos da casa, né? No caso de vocês estão confinados em 2 divisas, vocês têm telhado caindo para frente e telhado caindo para os fundos, não é isso?
Igual está no desenho aqui. No meu caso, ela circulava, o telhado circulava a casa inteira. No caso de vocês, não. Tem projeção para frente e para trás. Então, vocês vão ter duas calhas. Uma na frente e uma nos fundos. Então, essa calha, vocês vão medir. Qual que é a medida da calha da frente? No meu caso aqui, deu 21,60 metros. Tubo de verticais. A calha eu tenho que descer a água até lá na calçada. Né? Então, eu vou descer essa água na calçada. Quanto que é o meu tubo de queda? A dimensão dele é 75 milímetros. Eu tenho uma grelha de captação. Professor, é sempre 2 tubos verticais que ficam ligados à calha? O ideal é que, para diminuir o caimento da calha, é que você tenha caia para 2 lados. Se você tiver um tubo só, isso depende do comprimento da calha, né? Se você tiver um tubo só, então você vai fazer o caimento todo para um lado. Aí vai ficar a sua calha vai ficar muito torta junto, porque tem que fazer o caimento nela para que a água por gravidade, né? Então você tem um telhado alinhado e você vai ter a calha desalinhando. Não tem jeito, ela vai desalinhar de qualquer maneira. Se você fizer um só, você vai desalinhar ela muito. Se você fizer 2, você vai dividir o caimento para um lado e para o outro e vai fazer a captação dessa água. No caso de vocês, a frente de cada predinho tem 3 metros, 3,33, cada sobrado. Então, bota uma descida para uma descida para cada um é o suficiente. Na frente, uma descida nos fundos. Tá certo? Ok. Professor. Oi. Até porque também a questão da calha vai de acordo com a questão da água, né? Do caimento da água do telhado, né? Sim, depende do caimento do telhado. Se o telhado tem muito caimento, a calha é maior. Se o telhado é muito grande, né? O telhado a gente considera. A bacia de contribuição é o telhado. Então tem que saber qual que é a área do telhado para me dimensionar a minha caixa d'água, minha calha. O telhado de vocês, o nosso, é pequeno. Então vocês vão olhar uma calha de 75, uma calha de 100, vai ser o suficiente. A descida a gente vai considerar de 75 milímetros, só para a gente fazer o levantamento. Vamos considerar uma grelha de 40 por 60 embaixo, né? Uma caixinha de captação. E um coletor embaixo, né? De 100, levando até a rua. Tá certo? Isso que nós vamos considerar nas águas pluviais. Efeito de levantamento. Ok? Tranquilo? É pouca coisa. A princípio, sim. Então, vamos lá. E, para finalizar, a gente vai levantar as peças sanitárias, né? Que é as peças de consumo mesmo, né? Então, a gente tem, no meu caso aqui, como eu tinha um banheiro só, eu tenho uma bacia sanitária. No caso de vocês têm, para cada sobrado, tem uma bacia sanitária em cima e uma no lavabo, né? Então, é uma em cima e uma embaixo, vezes 3. No caso de vocês, 6. Tá certo? No meu caso, é uma só. Lavatório. Eu tenho um lavatório em cima e eu tenho um lavatório no lavabo. Então, eu tenho 2 lavatórios. Vocês, né? No meu caso aqui, do meu desenho, eu tinha, naquela minha casinha, tinha um lavatório só. Então, um banheiro, tinha uma saboneteira, uma papeleira, uma torneira para lavatório. Eu tinha minha pia de cozinha era 2 cubas, então eu estava com 2 torneiras, né? 2 torneiras para o tanque, porque meu tanque que eu considerei também tanque de 2 cubas, né? Então, 2 torneiras. Uma torneira de jardim, um porta-toalha no banheiro, uma pia de cozinha e um tanque de 2 cubas. Então, esse é o meu levantamento da minha casinha, né? Então, é quantidade. Quantas peças eu tenho? Quantas bacias eu tenho? Eu tinha um banheiro só, uma bacia sanitária só. Tá certo? Quantas peças vocês vão ter de bacia sanitária? Uma em cima e uma embaixo, vezes 3 sobrados. Vocês vão ter 6 bacias sanitárias. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Professor, só uma pergunta. Sim. Oi. No banheiro, ou em alguma dessas unidades, eu vou ter ducha higiênica? Não estou considerando aqui, né? Mas se vocês quiserem considerar, aí vai ter que botar lá no desenho. Aí o consumo de vocês, né? Naquela tabelinha, eu vou botar aqui, vocês vão ter que incluir aqui. Está aparecendo para vocês aí a tubulação? Não, agora sim. Aqui foi. Então, aqui tá. No meu aqui eu considerei uma ducha higiênica aqui, ó, tá vendo?
Então, vocês vão ter que botar a duchinha higiênica lá. Tá ok. Tá bom? Professor, tubulação de esgoto também vai usar aquela tabelinha lá, né? Com os árbitros, tudo certinho lá, né? O esgoto, vocês vão considerar o que eu coloquei. A tabelinha é só para instalações hidráulicas. O esgoto tem uma outra tabela que é utilizada, mas vocês vão usar a tubulação que eu coloquei aqui, ó, que é tubulação de 100, de 40, né, saindo da pia, ó, chuveiros e pia 40, cozinha 50, área de serviço 75, subcoletor 100, bacia sanitária 100, lavatório 40 milímetros, chuveiro 40 milímetros, a pia de 2 cubas lá na cozinha 50 milímetros, o tanque de 2 cubas, de uma cuba só, 40 milímetros, a máquina de lavar 50 milímetros. Vocês vão usar essa tubulação aqui. E na junção delas, quando emendar todas as tubulações, é um coletor de 100. Tá? Dimensionamento de esgoto, vocês vão aprender lá nas instalações hidráulicas. Para o nosso projeto, vai ser isso que a gente fez aqui agora. Tá? Só para a gente poder fazer um investimento. Ok? Ok. Acho mais difícil a parte de tubulação de esgoto, na hora de determinar aí o caminho da água, etc. Acho a parte um pouco mais difícil. Vamos fazer esse exercício aí, a gente vai alterar. Em vez de ser para a semana que vem, que seria, né, dia 16, para o dia 23. Tá certo? Então, vocês vão ter 2 semanas. A parte do esgoto, né? Oi? A parte do esgoto, né? Água e esgoto, né? Essa de hoje, essa aula de hoje. Tá, beleza. Tá? Ok. Essa aula de hoje, em vez de entregar na próxima semana, entrega 15 dias. Tá certo? Ok. Bom, agora alguma dúvida, pessoal, aí, com relação ao que a gente mostrou aqui? Assim, vai surgir dúvida na hora de levantar. Aí, vocês vão ter que fazer esse exercício. Eu acho que faz parte, muita coisa a gente aprende na faculdade, muita coisa é na prática, na marra. Então, é um exercício para poder... Vai ter várias situações, vocês têm que dimensionar alguma coisa para poder dar um orçamento. Então, vocês não vão deixar de pegar um serviço porque não sabe fazer um rabisco de um esgoto e de uma água. Né? Não pode. Então, e além do mais, eu estou falando que eu não vou fazer essa correção se está certo ou se está errado. Né? Vocês vão fazer um desenho e fazer o levantamento em cima desse desenho. Tá? É um exercício, agora precisa de fazer. Tá certo? Tem que mandar o desenho pro senhor também, professor, ou não? Oi? Tem que mandar o desenho também? Para mim corrigir, eu precisava de vocês compartilhar esse desenho para mim ter uma ideia do que vocês fizeram, né? Porque cada um vai ter uma solução aí. Né? Senão eu não vou saber se... mais ou menos a quantidade de peças eu vou saber, mas não vou saber exatamente se eu não ver o desenho. Em relação à torneira do jardim, professor, pode ser uma para o fundo e uma para frente, para cada sobrado ou mais? Pode ser. Pode ter uma torneira ligada perto do hidrômetro, né? Você faz o hidrômetro, o cavalete, bota uma torneirinha ali, tá? Pode ter uma nos fundos e uma na frente. Bem lembrado aí. Ok? Beleza. Então, bom, pessoal, no restante da aula aqui, agora eu queria que vocês, no e-mail, eu recebi muito pouco trabalho aí de vocês, tá? Da semana passada para hoje, né? Que seria a parte lá até o telhado. Então, precisaria da entrega de vocês, do compartilhamento do que cada um entregou e cada um fez. Professor, tem como o senhor atualizar, professor, quem enviou? Que eu enviei no início da aula. Então, Cleiton, né? Vou olhar aqui agora. Isso. Professor, no começo da aula você iria mostrar uma lista de quem enviou, quem não enviou? Não chegou a mostrar? Ó, eu vou mostrar aqui do que enviou da semana passada, né? Tá? O dessa semana, o prazo era hoje, eu ainda não contabilizei o de hoje. Tá? Vou compartilhar aqui, ó. Na semana passada, que era o trabalho da semana passada, era a entrega da parte de infraestrutura e fundações, não é isso? Parte de fundações, baldrame e impermeabilização.
Então, isso mesmo. Então, quem entregou, ó, o Anderson, o Antônio... Ah, não, gente, desculpa. Não está aqui nessa planilha. Essa planilha aqui, essa contabilização aqui, é quem entregou o trabalho de levantamento do muro. Tá? Eu não contabilizei ainda o da semana passada de instalações. Então, o trabalho do muro foi o Anderson, Antônio Carlos, o Cleiton não entregou, o Cláudio, Clóvis, David, Francisco, Guilherme, João Vitor, Laura, Lucas, Luiz Henrique, o Maicon, Matheus, Samuel, Charles e o Charles. Quem eu não falei, não tinha entregue no dia. E, na verdade, aí até fazendo um comentário com vocês aí, a gente vai ver qual vai ser o melhor momento de dar uma explicação melhor. Ninguém acertou esse trabalho 100%, viu? Mas a correção dele eu postei lá no blog para vocês. Então, era preciso que vocês olhassem como eu fiz para identificar onde é que vocês erraram aí. Ok? Professor, no caso específico, eu não postei, Cleiton, novamente, eu não postei porque o senhor já havia postado o gabarito, professor. Eu iniciei a aula depois. Eu iniciei no dia 2/3. Quem iniciou depois, eu vou ter que fazer uma, mas quem estava na aula no dia foi penalizado, tá? Então, agora, dessa semana aqui, eu ainda não levantei, ainda não contabilizei. Mas aí, na próxima semana, eu prometo que eu já deixo atualizado para mostrar para vocês aí. Estou à disposição aqui para vocês tirarem dúvida do trabalho aí, gente, ou da matéria, de uma maneira que a gente viu até agora. Tá? Professor? Sim. O senhor tem alguma ressalva para fazer com relação ao memorial descritivo? Se o senhor chegou a ler, acha que tem alguma coisa que a gente falta complementar, algo do tipo? Eu li alguns e fiz o comentário no próprio texto lá, tá? De alguns lá. No próprio documento o senhor fez o comentário? Oi? Desculpa. No próprio documento o senhor fez o comentário? Fiz o comentário. Não consegui ler todos, mas tanto na tabela, né, quanto no memorial descritivo, eu fiz o comentário lá, tá? Não de todos, de alguns. Achei alguns mais completos do que o outro, alguns não tinha nem muita coisa a ver, mas está escrito lá. Eu vou montar um gabarito dele também para poder fazer uma coisa só para todo mundo, né? Não necessariamente seria igual de todos, tá? Alguém pode escrever de uma maneira, escrever de outra, e os dois estarem certos. Uhum. É porque, por exemplo, alguns parágrafos lá que o senhor deixou lá naquele modelo que o senhor mandou pra gente, né? Alguns eu achei muito bons, então eu deixei, né? E algumas outras partes eu fui acrescentando e fazendo algumas modificações, entendeu? Aí eu não sei se o senhor iria dizer com relação a isso, por isso que é a minha preocupação, entendeu? Não sei se o outro colega tem a mesma preocupação também. De modo geral, assim, aqueles que levou a conta, né? Fez o memorial descritivo como um memorial de cálculo, está errado. Então, o memorial descritivo, ele não apresenta a conta do que foi feito. A conta do que foi feito está lá na planilha. Eu tenho 200 metros quadrados de telhado, são 200 metros quadrados de telhado. O memorial descritivo, ele descreve o que é o telhado, né? Meu telhado será feito com madeira, maçarandupa, ou com os caibros, tanto por tanto, madeira, com telha cerâmica da marca tal. A gente vai descrever o que é feito, né? Qual que é a especificação do material, não quantidade. Então, isso, uns 3 ou 4, fez a quantidade e levou para lá. Não é isso. O memorial descritivo é para dar o detalhe de como fazer, o que eu vou fazer e como fazer, não quantidades. A quantidade está na planilha. Então, professor? São documentos distintos. Oi. Sim. Pode perguntar aí, David, pode perguntar. Pode falar, depois você fala, eu falo. Deixa eu te falar. O senhor vai exigir para a gente essa memória de cálculo ou não precisa? A tabela já vale como o que é... A tabela é a sua memória de cálculo. Algumas tabelas lá
não vou lembrar agora de cabeça, mas deixa eu tentar aqui. Impermeabilização, por exemplo, teve bastante distorção no levantamento de vocês. Deve dar em torno de uns 170 metros, 180 metros quadrados. Tinha uns que estava muito baixo. Eu escrevi na tabelinha, reveja essa quantidade. Escrevi assim. A memória de cálculo eu vou fazer um levantamento estimado, né, do meu gabarito, vou comparar o meu gabarito com o de vocês. Se estiver próximo ali, eu vou considerar que está certo. Se tiver uma distorção muito grande, eu vou avisar que está distorcido. Tá? Professor? Sim. Será que isso tem como saber se a gente conseguir enviar para o senhor a anterior, a atividade anterior? Porque eu enviei lá, eu não vi nenhum comentário, eu pensei que, não sei, tô achando que o senhor nem recebeu. Então, peraí. Eu também estou com essa dúvida aí, professor, ver se que eu compartilhei, mas não ver se chegou aí para o senhor. Pessoal, é o seguinte, quando você compartilha e faz qualquer alteração no Google Drive, ele fica salvo automaticamente. Então, a questão da tabela no Google Drive é o seguinte, se você modificar um número, ele já atualiza na hora. Atualizado a tantos segundos. E aí, quando atualiza, para quem está compartilhado, atualiza todos os e-mails que está compartilhado, entendeu? A minha tem 8 dias que não atualizada. É o Anderson? Tá falando aí o Anderson? Isso aí, professor. Anderson Luiz, é isso? Não, Anderson Ferreira Nunes. Então, Isso, doido aí mesmo. pois é, mas 512, não tem e-mail novo seu aqui. Pois é, eu enviei lá no Google Drive lá, não sei. Mas você compartilhou comigo? Compartilhei. Professor, você consegue ver o meu rapidão aí? Tem como dar uma olhada na minha também, professor? Clóvis? No conjunto Cleiton. Peraí, vamos com calma aí. Professor? Sim. Só enquanto o senhor está procurando, eu queria só te perguntar uma coisa. O senhor comentou lá na minha planilha para eu corrigir a área de construção. Estava em 215, mais ou menos, e o senhor disse que era sugeriu para que eu colocasse 20. Só que o senhor sugeriu para que eu colocasse 20 na área da construção, e no caso a construção, ela pega o lote inteiro, que é de 21 por 10, entendeu? Não, a construção, vou abrir essa planilha aqui agora, ó. Professor? Peraí, só um minutinho, deixa eu responder o Deide aí primeiro. Deide, era na parte de... Aqui, ó. Era na parte do coisa, né? Escritório de canteiro de obras, ó. Eu imaginei isso, eu corrigi o escritório, mas é porque o comentário estava na locação da obra, entendeu? Por isso que eu achei estranho. Ah, tá. Então, eu considerar 20 metros quadrados. Não, na verdade, eu errei, foi em lugar. Ah, não, beleza. Tranquilo. Aqui tá errado aqui. Então, você opera lá esses 20, locação convencional, é a medida da sua obra lá, tá? Tá ok, professor. Pode falar aí o próximo aí. É a medida da projeção da sua obra, tá? Não a obra total. Professor? Tá certo, Deide? Clóvis, professor, dá uma olhada aí no Clóvis, ver se compartilhei com o senhor, se chegou aí. Só me faz favor, professor, depois compartilha o seu e-mail aí no chat. Peraí, deixa eu achar o Clóvis aqui. Eu vou facilitar, eu tenho ele aqui e vou compartilhar aí. Clóvis Arruda. Valeu. Tá aqui. Tá vendo aí? Eu já mandei a de hoje também. Aí, professor. Eu já mandei a de... Deixa o Clóvis falar aqui. Clóvis, fala aí. Eu já partilhei a de hoje também, chegou aí já hoje também, né? A de hoje ainda não estou vendo aqui. O que você compartilhou? A planilha e o memorial descritivo. Não, é o mesmo, né? Você só altera lá agora, a partir de agora. Entendeu? Você não vai postar mais, não vai fazer de novo. Você vai editar em cima do que você já compartilhou. Pois é, aí ela chegou já,
editado a de hoje também, a tarefa de hoje, que é para entregar hoje já, né? Já. Deixa eu ver. Kit porta, tá aqui. Tá, então tá ok. Tá? Obrigado. No seu, você não fez a cobertura, Clóvis. Essa cobertura é para coisar o quê? As RIP, os negócios, professor? Não, igual a gente combinou na aula passada. Eu preciso saber o que a gente está levantando. Quantidade de serviço. Nós não estamos levantando quantidade de material. Então, quanto de serviço eu tenho? Quantos metros quadrados de telhado eu tenho? Aí eu mandei. Não. Então, eu tenho esquecido que eu fiz isso aqui. Vou dar uma olhada, vou fazer aí agora. Você vai lançar na sua tabela aqui, não precisa compartilhar de novo. Você vai alterar na sua tabela aqui agora. Vou alterar aqui, que eu fiz isso aqui. Professor, em questão do memorial descritivo, eu, reapaguei ele e coloquei um novo memorial, porque eu não editei pelo Drive, né? Eu fiz pelo Word daqui. Só que eu tô em dúvida se ele apareceu atualizado para o senhor ou não, porque mesmo assim eu compartilhando, apareceu um erro na hora de compartilhar. Você poderia ver para mim, por favor? Qual que é o seu nome? Guilherme Ramos. Guilherme Ramos Lopes. Planilha tá aqui, Guilherme? Planilha tá. É porque tá travada a sua tela aqui para mim, ainda não tô vendo nada. Tá na planilha do Clóvis ainda. Tem aqui, o seu nome tá aqui, ó. Guilherme Ramos tem uma pasta que tá deixa eu ver, não tem a data que você lançou aqui. Memorial descritivo, deixa eu ver até onde você foi aqui. Memorial descritivo, centro universitário, projeção. Fiz alvenaria, esquadrias, cobertura. Serviços iniciais, deixa eu ver até onde que você foi aqui. Concreto dos blocos, reater de vala, alvenaria, esquadrias, cobertura. Tá até cobertura aqui. Tá, beleza. Ok? Ok. Professor? Sim, quem está falando aí agora? Deixa eu ver. Eu tenho só uma pergunta rápida. O conteúdo da aula de hoje finalizou, né? Finalizou, Deide. Tá ok, então. Professor, na ordem agora. Cleiton. Quem que é? O Cleiton? É o Cleiton, professor. Pode falar. Se eu estou conseguindo postar. Cleiton, vamos lá olhar. Google Drive. O seu e-mail é Cleiton mesmo, Cleiton? Comandante Cleiton. Rapaz, mandou uma carteirada aí agora, hein? Não, eu sou coronel do Corpo de Bombeiros. Comandante. Pô, Cleiton, tá aparecendo aqui não. Professor, vamos postar então pelo e-mail, porque deve ter dado uma pane aí no Drive aí. Mas no e-mail vai ser mais difícil para mim, cara. Tem que ser no Google Drive mesmo. Eu vou dar uma olhada lá novamente então, professor. Porque é a minha primeira postagem. Eu estou aglutinando as 3 em uma, né? É a minha primeira postagem para o senhor. Não tem problema, mas ela tem que aparecer aqui para mim. Isso, exatamente. Eu vou tentar novamente. Nem no e-mail, tá? Quando você postar lá e compartilhar comigo, eu vou receber um e-mail. E não tem e-mail seu, não. Qual que é o seu e-mail, Cleiton? comandantecleiton@gmail.com. Não tem e-mail seu aqui, não. Não recebi, não. Tá? Vou postar no chat aí o e-mail de novo aí, para todo mundo ver. Perfeito, professor.